E aí galera, beleza? Tá beleza? Então eu tô também. Vamos lá. Esse é o meu 13º vídeo, né? Minha 13ª gravação. E 13 é o meu número da sorte, sacou? Pô, meu filho nasceu dia 13. Não precisa perguntar, né? E eu resolvi escolher um filme que eu gosto muito mesmo. Aliás, um filme que eu mais gosto. Meu filme preferido, certo? Desse gênero, né? Um filme antigo, não é um filme novo, mas eu tenho certeza aí que muita gente conhece também. E acho que vocês até concordam comigo. Vamos lá. O filme é esse aqui. Os Outros. Nicole Kidman. Lembraram? Tá, vamos lá. Bom, por que esse é meu filme? Por que esse é o meu filme favorito, certo? Porque ele é foda. Ele não tem efeito, ele é foda demais. Vou tentar argumentar. Vamos por partes então. Bom, Os Outros ele é dirigido por um chileno que mora em Madrid. Na época ele tinha 26 anos. Então um cara de 26 anos entregou um roteiro pro diretor executivo, que era o Tom Cruise. Entregou um roteiro na mão dele. Tom Cruise leu uma vez e falou, cara, vamos trabalhar isso aí. E ele escolheu, né? Não escolheu a atriz. Ele falou, quero a Nicole Kidman. Por quê? Por causa dos olhos dela. Eu vou pesquisar disso. Depois eu explico. Mandou pra Nicole Kidman. A primeira lida que ela deu, abraçou a ideia. Cara, 26 anos esse cara tinha, mano. Pra dar um roteiro na mão, entende? É porque é foda, é porque o rolê é muito bom. Eu teria vários argumentos. Teve uma entrevista da Nicole Kidman, onde chega a ser engraçado. Primeiro que ela disse, né, que ela estava tão entusiasmada com o filme, que ela pegou o avião. Quando ela foi para fazer a filmagem, por quê? Porque o filme ele se passa na época da guerra, né? Na época da guerra do nazismo ali, na guerra da Alemanha e tal. Só que os sets de filmagem no norte da Espanha ali e Madrid, basicamente isso, é onde foi tudo filmado. E a hora que ela chegou, ela já sabia a personagem dela e tudo mais, só que ela ainda não estava na atmosfera do filme, né? Então, Nicole Kidman, brother, puta de uma atriz, ela falou que ela ficou com medo, cara. Ela ficou com medo a ponto de desistir, de falar, olha, não quero papel. Por quê? Não que ela não fosse capaz, mas ela disse que ela ficou assustada, porque de qualquer forma ela teria que entrar no personagem ali, e o personagem era complexo, tão complexo que ela não sabia se ela daria conta. Aí conversaram com ela e tudo mais, ela acabou fazendo, né? O tal medo que ela sentiu foi o que ajudou ela, porque saiu do jeito que nem ela imaginou que saísse. Ela achou que saiu ótimo o resultado, correto? Outra coisa, esse filme, para tu ter uma ideia da época que ele é, a data de lançamento dele bateria com a data de lançamento do filme American Pie 2. Então, era uma época onde filme teen era o que dominava. Hoje a gente tem bastante filme de terror, bastante filme de zumbi, mas naquela época não. Era American Pie, era 10 Coisas que Eu Odeio em Você, era Loser, o Otário, American Pie 2. Era isso que pagava a indústria cinematográfica na época. Então ela foi bem realista, ela falou, pô, a gente vai filmar isso aí, não desmerecendo o filme, mas e sim isso que eu disse agora, né? Mas olha que legal, filmaram e esse filme bateu um recorde, ele ficou 8 semanas assim nos top 10 e a Nicole Kidman acabou ganhando um prêmio de melhor atuação. Então acho que nada é por acaso, né? Acho que trabalho bem feito, bem estudado, né? Um roteirinho bem legal
Eu acho que é fantástico. Esse diretor, ele tinha uma ideia na cabeça, né? Ele queria que o filme você passasse medo ali, mas não aquele medo que você assusta a todo momento. Ele queria um medo que te segurasse dentro daquela atmosfera. E qual que foi a explicação dele? Eu achei massa pra caralho. Que ele falou, cara, eu me baseei no meu medo de quando eu era criança, sacou? Quando eu tô pequenininho e de repente apaga uma luz ali, tem um corredor lá, ou um guarda-roupa com a porta aberta, ou o vento bate uma porta, enfim, aquela coisa de criança. A criança fica em pânico e de repente por causa de uma coisa ela não dorme a noite inteira, vai pegando. E esse cara queria esse efeito dentro do filme. O filme ele teria que ser escuro, né? Mas não aquela coisa dark. Então ele teve a ideia de fazer uma iluminação legal com velas. Então Nicole Kidman tinha enormes diálogos, enormes cenas que era acompanhada apenas por câmera e luz de vela. E isso dava o contraste do filme, né? E isso dava toda aquela tensão. Tem uma trilha sonora feita com uma orquestra, um lance que ele escolheu também, o tipo de som, ele queria uma coisa que te acalmasse a maior parte do filme. Por quê? Porque o filme ele é tenso, só que você vai pegando isso com o tempo. E justamente ele não queria aquela coisa, pá, porta aqui, porta lá, coisa... Não, ele não queria esse tipo de coisa. Conseguiu isso. As crianças do filme. Essas são as famosas crianças bizarrinhas. O que são as crianças bizarrinhas, velho? Aquela criança que você olha, você já não tá entendendo o filme de repente, mas você olha pra cara da criança e você fala, velho, esse moleque lazarento, ele vai fazer alguma coisa. Todo filme aí tem, cara. Tu vê a Samara Morgan caindo no poço, não sei quem, mas a mulher tem um filho. Mano, o moleque assusta mais que a Samara, tá ligado? Então, mais ou menos isso. E ele sentava com essa criançada pra conversar e ele tentava dar susto neles, né? Ele escolheu, teve uma seleção de mais de 600 crianças, assim, por exemplo, pra pegar a menina, que era o que faltava. Aí depois que formaram o casal, né, dos dois irmãos, o diretor disse que sentava do lado delas e tentava assustar elas, não, porque não sei o que lá. O molecado olhava pra ele, brother, dava risada, tá ligado? Daí ele falou, não, vou ter que dar um jeito. Aí entrevistaram a menininha, a atriz, falou, putz, ele conseguia. Como que ele conseguia? As cenas onde ela tinha que ficar mais preparada, tinham que estar mais tensas, ele mandava a galera da produção bater pedaços de madeira. O barulho que fazia dentro do set dava sustos fenomenais assim, na molecada. Então, quer dizer, os sustos deles eram reais, cara. A molecada realmente assustava com essas coisas. Tem uma frase que acompanhou o lançamento desse filme, né, que diz que, às vezes, o mundo dos mortos se mistura com o mundo dos vivos. E tem tudo a ver com o filme, é uma frase que descreve o filme, né? Vamos lá, vamos tentar... Vou tentar, vai ser foda, mas eu vou tentar falar alguma coisa. Basicamente acontece tudo dentro de uma casa, certo? Uma casa antiga, bem grande, muito grande. Uma propriedade bem enorme na época da guerra, onde tu entende, bem claro, que o pai da família foi pra guerra e ficou a mãe dentro da casa junto com os dois filhos. É uma casa que normalmente aí teria o que, uns 3 funcionários ali no mínimo. Só que eles foram embora, porque época de guerra ninguém fica, né? Vai cada um para um canto e tal. Então ela ficou sozinha na casa para tomar conta da propriedade, literalmente. Tanto é que ela tinha uma calibre 12 na mão lá, uma garrucha, né? Enfim, ela e 2 crianças. E essa trama, essa trama te prende. Lembra que eu falei dos olhos? Que o diretor escolheu a Nicole Kidman por causa dos olhos dela. Ela é muito focada, né? E é bem legal porque você vê nela uma mulher corajosa com os 2 filhos, cuidando dos 2 filhos,
mas você também venera uma mulher desconfiada, que olha de um lado, olha de outro, ouve, ela tá andando, de repente ela para e olha pro alto, e isso aí vai te prendendo, isso aí com certeza vai prendendo a tua atenção. A casa, ela é toda fechada, as cortinas todas fechadas, pra casa ficar escura. Por quê? A ideia que eles te dão é que as crianças têm fotofobia. O que é fotofobia? É uma patologia, né, cara? Então eles são sensíveis à luz, seja olhar para a luz do sol, ou até mesmo hematoma, de repente sair no sol, eles são sensíveis, e isso existe. E você abraça essa ideia, porque as crianças são muito pálidas, né? São bem pálidas e tal, chega a ter um aspecto de doente, né? Justamente por causa disso aí, por causa da luz, não pode entrar, blá blá blá. E a casa é escura, só que é estranho, né? Concorda comigo que é estranho? Em volta da casa não tem ninguém, apesar de estar tudo em guerra. E tem um nevoeiro enorme e tal. Aí você começa a tentar entender. Aí você fala, tem alguma coisa na casa. Porque a Nicole Kidman, ela deixa transparecer isso. Como? A forma como ela olha para as coisas. Ela olha para a esquerda e a câmera cola. E você fica parado, você acha que ela vai falar com alguém, vai fazer alguma coisa e tal. Isso vai ficando cada vez mais tenso. Cada vez mais tenso, ao ponto dela ver porta bater, né? Aí entra aquele terror da criança que o diretor disse. Porque você não vê nada em momento algum, mas você escuta. Ela escuta diálogos, frases. Ela escuta a criança chorar, pessoas conversando. Isso pode beirar até a loucura. Por quê? Porque como ela está lá sozinha, então ela passa por uma mulher guerreira, mas ela também pode ser uma mãe preocupada demais com os filhos, que tranca eles dentro de casa sempre. Eles não podem sair nem pro quintal, cara. Nem no quintal eles podem ir. Eles conseguem ir pro quintal quando eles fogem pela janela ali e vão lá, mas não tem essa de vai lá brincar, criança. Não, é só dentro de casa. E ela ensina eles a ler, a escrever e tal. E fica alguma coisa no ar, né? As crianças também, o pequenininho, ele está sempre assustado com alguma coisa. A menina dá a entender que ela tem muita coisa errada com ela, só que ela não está assustada, ela está mais para curiosa do que para assustada. Então, da mesma forma que a câmera virou para lá e a Nicole Kidman foi, a menininha vai atrás. O menininho não, o menininho se esconde. Ou atrás da mãe, ou atrás da cortina, que seja. E aí o que acontece? Acontece que da Nicole Kidman ouvir coisas, você deixa um pouco de lado. Você fala, mano, sei lá, mano, essa mulher tá louca. Linda, mas tá louca. E você começa a focar na molecada. Por quê? Porque a menininha começa a falar que ouve pessoas conversando. Depois ela falou que viu pessoas. E depois ela começou a desenhar essas pessoas. E falar pra mãe dela, olha mãe, eu vi essa pessoa, eu vi não sei o que. E a mãe dela não acreditava, né? Falava que ela tava mentindo pra assustar o irmãozinho dela. E ela falava, mas eu vi mãe, eu vi, tipo criança, quando viu e tá falando e tal. E a mãe não acreditava. Aí, e o menininho menor chorando. Chuta aí, ela com 8 e ele com 6 aninhos, sei lá. E ele chorando, para. E a mãe no meio desesperada, né? Para, você não ouviu nada, você não ouviu nada. Aí um dia a menininha traz um desenho e mostra pra mãe. Porque a mãe falou que ouviu barulhos, não sei o que e tal. Daí a menina falou, eu também. Daí, como assim? Olha isso aqui. E ela mostrou um desenho onde tá uma mulher, um homem, acho que 5 pessoas. E em cima dos desenhos, um número. Cada desenho com um número. A mãe dela pegou e falou, e esses números aqui em cima, o que é? Daí a menininha falou assim, essa é a frequência com que eu vejo eles. Aí foca lá, tem uma senhora que ela vê 17 vezes, que ela viu, aliás, 17 vezes. Aí, brother, fica tenso. Aí fica tenso porque você realmente não sabe qual é o Paranauê. Aí tu fala, não pode piorar. Por quê? Nicole Kidman já tá tensa, as crianças, putz, olha o rolê. Aí do nada,
batem 3 pessoas na casa, ok? 3 pessoas batem e perguntam se podem entrar. Ela vai lá, atende e tal, né? Oi, tudo bem? A gente veio aqui a procurar trabalho, porque a propriedade é grande, o jardim e tal. Então seria, a hora que tu olha, um jardineiro, uma senhora e uma moça muito quietinha. Porque ela era muda, né? Ela não falava. Aí se apresenta, e uma coisa importante, muito importante. A Nicole Kidman desceu, olhou para eles, e eles falaram, oi, a gente pode entrar? Aí ela, tá, claro, claro, e abriu a porta. E eles entraram. Ela fechou a porta, acabou. Se apresentaram, falou, olha, é muda e tal. Daí ela falou, olha, as crianças têm isso, aquilo e tal. Tudo bem. Aí o seu foco vai para essas 3 pessoas que conversam com a Nicole Kidman na frente dela, e quando ela vira para trás, um olha para a cara do outro assim. E algo do tipo, ela não sabe de nada. E eu mesmo não peguei, eu mesmo não entendi. Mas, vamos lá, prestamos atenção então nessas pessoas. O que começava a acontecer, que eu achei interessante. A porta batia, né? Às vezes uma janela ficava aberta inteira, isso para Nicole Kidman era absurdo. Ela começou a dar bronca nessas pessoas que estavam trabalhando para ela. E ela enquadrava uma senhora, né, que era mais velha e tal. Então ela ia falar com essa senhora e falou, poxa, você está trabalhando aqui para mim, né? E eu falei que eu não quero nenhuma janela aberta. Aí ela, desculpa. Ela ia lá e fechava. Aí você fala, meu, por que ela tá abrindo a janela e fechando a janela? As portas todas trancadas. No outro dia a Nicole Kidman ia lá e as portas todas abertas. Ela falou, olha, eu tirei essa chave que é para manter tal porta trancada, por que vocês abriram? Só que essa senhora, ela não respondia com raiva, e sim com calma, né? Com calma. E conversava, rolava alguns diálogos dessa senhora com esse senhor, e aí? Daí ela falava, ela não aceita, ela tá cega. E esse senhor fazia assim e tal, né? A muda ficava com uma cara também que outra lazarenta que também não dá para entender, que, né? Enfim. Aí, com o desenrolar do filme, a menina, ela fica louca, cara. Ela fica doida, porque ela via pessoas, ela falava com pessoas, ela viu um menininho que chamava Vitor, que ia de um lado pro outro na casa, ela falava, mãe, tô falando com o Vitor, estava brincando com o Vitor. O Vitor estava escondido ali dentro. E a mãe assustadíssima. E o menininho, mais ainda, né? Ele chorava, ele ficava desesperado. Mas a menina dava a entender que ela estava sacando que tinha coisa errada. E ela queria ir e ver qual é. Ela levava até normal. Mas a mãe dela deixava ela de castigo quando ela falava isso. Pô, mãe, eu vi um menininho. Ela só se fodia. Aí, em uma dessas vezes que ela se fodeu, que foram várias, ela desceu chorando. E essa senhora, a qual a gente desconfia, foi lá conversar com ela, igual a gente conversa com uma criança, ajoelhou ali, o que foi, meu anjo, vamos conversar. Daí ela falou, é porque eu vejo as pessoas e a minha mãe não acredita. Daí a mulher falou assim pra ela, calma, eu também vejo eles. Aí a menininha falou assim, então, fala pra minha mãe, porque minha mãe não acredita em mim. Pô, né? A mãe dela, para de dar bronca nela. Daí a mulher falou assim pra ela, a tua mãe, ela veio de uma cultura que é diferente, ela teve uma criação diferente da nossa. Então o que acontece no filme? Esse diretor, ele acaba te levando para vários caminhos, ele te leva para onde ele quer, não para onde tu quer ir. Então de início tem a Nicole Kidman, depois tem as crianças, agora tem a senhora que você achava que era, né? Mas ela estava ajudando a criança. E aí? Te pergunto, né? Vamos lá, meu, vai rolar spoiler. Então essa é a hora de desligar. Valeu? Lembra as cortinas que a senhora abria e fechava, as portas que a senhora abria e fechava? Lembra no início quando eu disse que era muito importante que essa senhora pediu para entrar e a Nicole Kidman deixou, então ela entrou dentro da casa. Por quê? Porque segundo o espiritismo,
rola um lance de... Você lembra do Sexto Sentido? Claro que lembra, né? Então aí todo mundo estava morto, certo? Tanto a Nicole Kidman e os filhos, quanto os 3 velhinhos aí. Mas a Nicole Kidman não sabia. Ela ainda achava que estava viva, ela acreditava na realidade dela, ela acreditava naquilo que ela queria acreditar, entendeu? Ela estava numa penumbra ali. E ela precisava de alguém para tirar ela daquela falsa realidade. Quem eram? Eram esses 3 que chegaram. Esses 3 chegaram, mas eles não podiam entrar na casa dela, a não ser que ela deixasse eles entrar, entendeu? Então isso foi uma dica legal no filme. Eles pedindo para entrar, porque eles ficavam parados lá fora. Nicole Kidman ficou meio assustada. A partir do momento que eles perguntaram, não quer dizer, ela abriu e eles entraram. O trabalho deles lá qual era? Era abrir os olhos da família, né? Mas sem chocar, entendeu? Não adiantaria eles entrarem lá e falar, vocês estão mortos. Pô, não ia adiantar, né? Porque ela estava numa consciência, e ali ela estava em outro plano. A Nicole Kidman estava numa casa muito antiga, e a realidade já era bem atual, certo? E aquelas 3 figuras que apareceram já sabiam disso. Enfim, tem uma cena em que a Nicole Kidman acha um livro e começa a mostrar para essa senhora. Olha, foto de gente dormindo. Não estavam dormindo. Era costume tirar foto de entes queridos. Crianças também, que morriam, eles faziam álbuns, e fotos, parentes e tudo mais. Aí essa senhora olhou para a cara dela e disse assim, olha, isso aí é um livro dos mortos, né? Na verdade essas pessoas não estão dormindo, né? Elas estão mortas. Aí a Nicole Kidman ficou assustada assim, virou a página. Quem estava na outra página? A menina que não fala, a mudinha lá, que estava ali trabalhando ali dentro. Essa senhora e o senhor. Aí ela olhou para a mulher olhou para a cara dela e a Nicole Kidman ficou desesperada, né? E a mulher tentou explicar para ela, tipo, não, você tem que saber disso, E a Nicole Kidman ficou louca. Falou, pô, saiam da minha casa, né? Sai daqui todo mundo. Eu não quero saber disso aí, vocês são loucos, não sei o quê. Queria dar tiro neles, né? Pegou a espingarda, a garrucha, e queria dar tiro neles e tal. Sacou, hein? Foda-se. E nessa hora eles começam a desvendar. É a hora que cai a máscara do filme, entendeu? Então o que acontece? Os túmulos que estão no jardim, o jardim tá todo ali, aquele velhinho tá cuidando do jardim, na verdade ele só tá cobrindo os túmulos, né? E na verdade todos morreram, né? Quem era o Vitor? O menininho que a menininha conversava, lembra disso? Que ela brincava com o Vitor, ela falava pra mãe dela, estou brincando com o Vitor e tal. Na verdade existe, né? Dependente aí da sua crença, mas se tu pegar pelo espiritismo kardecista, eles dizem mesmo que as crianças elas têm uma mediunidade até uma certa época da vida, ok? E nada mais era que um menininho da mesma idade dela que via ela. E ela também via o menininho, apesar de estar em outro plano, porque ela estava morta, né? E ele vivo. Mas ela não sabia disso. Então, a partir desse momento, ela realmente via. E eles brincavam e tudo mais. Com as pessoas mais velhas, ela ouvia, ela via coisas, ela tinha mais ela era mais sensitiva. A Nicole Kidman, de repente, não. Por quê? Porque ela tinha a realidade dela. Ela não via nada, mas ela ficava ouvindo coisas. Na verdade, as portas abrindo, janelas abrindo, e cortinas, o que eram? Eram moradores novos, que estavam indo na casa atualmente, assim, tempos modernos, para conhecer a casa, vou comprar, não vou comprar. E o Vitor era um menininho, ficava brincando de um lado para o outro e tudo mais, enquanto os pais olhavam a casa. E enquanto os pais olhavam, eles andavam, eles conversavam, eles faziam barulho, pô, normal, vou comprar uma casa, vou lá dentro, vou fuçar em tudo para ver qual que é.
E a Nicole Kidman conseguia sentir isso. Você pega essa cena bem forte, a hora que os filhos da Nicole Kidman, que é a menina e o menininho, estão dentro de um armário, né? Se escondendo e tal. Aí quando eles abrem o armário, eles começam a ouvir alguma coisa, gente passando, e eles veem uma mesa redonda, cara. Uma mesa redonda relacionada, não poderia falar isso, mas assim, dá ideia ali de espiritismo. E de pessoas querendo se comunicar com eles. E a menininha assustava muito. E já estava um ponto que eles estavam sim conseguindo se comunicar. E os três velhinhos e a Nicole Kidman com as crianças, elas tinham que conviver com eles. Com quem? Com os outros. Entendeu? Os outros não estavam invadindo o seu espaço. Na verdade, a Nicole Kidman que ainda estava ali, deveria ter ido, né, para outro lugar, enfim. Esse outro lugar aí eu não sei te dizer qual é. E rola uma trama bem tensa, porque na verdade a Nicole Kidman, ela matou os dois filhos e se matou. Né? Então ela era o quê? Ela era uma suicida, cara. E ela estava presa ali justamente por isso, ou talvez por isso, que ela estava tanto tempo presa ali, entendeu? E no final do filme ela abraça as crianças e diz algo do tipo, né? Nós vamos ficar aqui, né? Porque aqui é o nosso lugar. Ainda não caiu a ficha dela. Caiu a ficha de que não estão mais vivos, certo? Mas ela ainda tem esse apego, é o tal do apego material que a galera diz. De repente mora numa casa enorme, mas enfim, é minha, é o apego material. Na hora que vai embora tu não vai levar tua casa para lugar algum, entendeu? E aqui vida corre, né? E aí é engraçado, né? Entra o lance da frase também que eu disse no começo, no lançamento do filme, que às vezes os mortos se confundem ali com os vivos, né? Não foi bem isso que eu falei, mas vocês entenderam, sabe? Que às vezes o mundo dos mortos se mistura com o mundo dos vivos. É, correto, é isso. Às vezes o mundo dos mortos se mistura com o mundo dos vivos. É uma mistura, cara. Eu acho isso muito legal, porque ele conta ao mesmo tempo a história de quem tá ali, mas já era para ter ido embora, né? E quem tá chegando. Então tem essa transição. E eu acho bem complexa, independente de tu acreditar nisso ou não, entendeu? Mas se você pensar pelo psicológico da Nicole Kidman, ela ainda é uma mãe, ela se acha a melhor mãe do mundo, uma mãe protetora. Vocês vão se lembrar do marido dela voltando da guerra. E volta um cara apático, ele dorme do lado dela, e ela não entende o porquê que ele está apático, né? E ele fala algo assim para ela: como que você pôde fazer isso com a gente? E some no outro dia. Isso também ninguém entende, acontece no meio do filme. Essa é a real. Ela matou as crianças. E de alguma forma que eu não saberia explicar, a menininha, ela sabe que a mãe dela fez alguma coisa ruim para ela. Daí vem o lance do pequenininho ser um menininho assustado, e a menininha, que é um pouquinho maior ali, mas uma criança, ela é assustada, mas ela é mais curiosa, entendeu? Por quê? Porque tu percebe que ela sabe de alguma coisa. Então eu acho que é isso, cara. É por isso que eu acho esse filme tão foda, entendeu? Por isso que eu acho a Nicole Kidman muito gata, tá ligado? Eu também acho, não acho? Eu espero que a galera aí tenha curtido. Ou melhor, curtido não, que a galera tenha entendido. Já é um bom começo pra mim. É um bom. Eu acho que eu vou tomar uma breja agora. Firmeza? Valeu, galera.